O simbolismo do ovo na chocadeira cósmica e as 7 dimensões. Primeiro, nós temos que afirmar aqui que não há nenhum ser ovíparo que nasce dentro do ovo. Não é mesmo? Você já viu alguma criança nascer dentro do útero? O que é necessário? O pássaro, por exemplo, se você observar, se você já observou, não importa, mas já deve ter visto, pelo menos falar, que a própria pressão do ovo gera um incômodo no ser que ali está, e ele comprimido, de uma hora para outra, ele se revolta e quebra a casca do ovo. Então, quer dizer, o nascimento é destruição daquilo que está impedindo o próprio nascimento. A criança também. A criança ela só nasce quando ela mete o pé na porta. Estão entendendo a analogia? Com tudo isso que estamos vendo? E por que dentro do ovo tudo é ilusão? A própria ciência diz que o brilho das estrelas são falsos. A própria ciência materialista diz. Não que elas sejam falsas propriamente dito, que elas não têm algum valor. Sim, tem. São centros de energia. Assim, não quer dizer que os seus chakras não funcionam, que você não está vivo. Só não estão funcionando. Ou estão mandando uma luz precária, que não sustenta. Mas aquilo que você está vendo é falso. Não as coisas que são falsas. E voltando para o simbolismo do ovo, o ovo tem 5 camadas. Vamos contar junto. A mais dúctil, mais intransponível, difícil de atravessar é a casca. Ela já é feita para isso, para condicionar aquele ser, para ele ser obrigado a nascer, obrigado a se desenvolver, a ter corpo. Depois temos algo muito análogo à membrana meninge do nosso cérebro. Perceba, quando você cozinha o ovo, você quebra a casca, ele tem uma película. Vamos dizer que é um adicional de proteção. Porque o ovo dentro, ele é uma gosma, ele é algo frágil, sensível. Caiu no chão, já era, você não tem mais como reutilizar. Ainda mais no interior temos a clara, né? Aquele falso branco, até a parte mais indigesta do ovo. E temos ainda, mais no interior, a gema, mas uma gema sem um zigoto, né? Sem estar galhado, como se chama, não teria nenhuma utilidade, a não ser, né, para consumo. E o consumo é de praxe dentro desse ovo. Ele se auto-decompõe caso você deixe muito tempo sem utilidade. Então, para que esse ovo tenha alguma utilidade, tem que se movimentar alguma vida dentro. Ou pseudo-vida, ou existência, insistência. Mas o ovo só tem uma utilidade: ser destruído. Senão não nasce nada. E mesmo que seja para consumo, né, vamos comparar aí com os estudos teosóficos do universo, tudo vem do Manvantara e vai para a Pralaya. E o que é o Pralaya? É o romper forçado do ovo através do tempo. Agora vamos analisar as dimensões em si comparadas com isso. O que há fora da casca do ovo, né? Aqui podemos dizer que tem um ambiente terrestre, onde esse ovo foi posto, onde ele foi gerado. Digamos que o ar da atmosfera e o próprio planeta sejam as 2 dimensões que estão fora do ovo. Aquilo que sustenta o ovo e aquilo que alimenta.
porque tudo tem poros. Nós vamos chegar na questão dos poros. O que seria o plano físico comparado com esse ovo? É o próprio pinto, é o próprio germe, lá no interior, comprimido. É onde vai acontecer alguma movimentação. O ovo não vai se mover sozinho, né? A não ser que alguma força maior pegue o ovo e transporte o ovo, mas o ovo continua sendo ovo. Ele por si não está se movendo, você está movendo o ovo. É o que podemos chamar, né, nos assuntos antigos, que eu já disse que não ia falar, que é a manipulação. A coisa está sendo levada, mas não está saindo do lugar. Então é preciso você lá dentro, o pintinho por nascer, né, que vai sofrer toda a pressão. Está lá no interior, na parte mais comprimida de todo o jogo. Depois temos a gema. O que é a gema? É o astral. É aquilo que nos mostra sabor, é o desejo de existir. Depois tem a falsa luz da clara, que nós vamos chamar de mente. E essa mente sempre mente, né? Porque é a parte do ovo mais descartada para a maioria dos consumidores, porque ele é indigesto. E a nossa mente está sempre indigesta, está sempre flatulando, vamos dizer assim. E depois temos a casca. A casca é aquilo que sustenta, é o que deu modelo, é a causa, o mundo das causas, que faz interface entre o que está fora do ovo e o que está dentro. É o que registra, né, que aquilo que vai nascer ali é produto de uma reprodução ovípara. No nosso universo, ali seria a casca ou causa do próprio universo. Aquilo que é difícil de sair sem o fato da destruição da própria casca. Só sai daqui quem destrói essa casca, pelo menos para si. Ou consegue se tornar tão sutil que passa pelos poros e consegue de alguma forma renascer lá fora. Então pegamos o ambiente onde esse ovo está. Ele está no mundo, ele está numa atmosfera. Sem atmosfera não existiria seres para ter ovos. O ar vamos chamar de Atman. E a terra, Bud. Aquilo que acolhe. O amor incondicional. A terra, né, está nos suportando aqui, por favor, né? Não precisa entrar em detalhes quanto a isso, porque já tem muito material aí, você já deve ter entendido. Se não entendeu até agora, já pode até, né, parar de perder tempo com esse tipo de conteúdos. Se você está aqui ainda vendo esse vídeo, né, quase 2.000 vídeos, e vê muito mais por aí, afora, então quer dizer que você está entendendo, ou pelo menos quer entender. Então, voltando para o interior do ovo, o que tem dentro do ovo, né? Nós temos, o propósito do ovo é gerar vida. Então, a vida biológica. Mundo físico. É um mundo tridimensional. Vamos explicar esse mundo tridimensional que nem físico explica. Ele pega o básico para ganhar, né, o salário dele mensal. A maioria das pessoas estão trabalhando no automático. Fazem por sobrevivência mesmo. É o instinto da própria matriz. Perdão. O que seria a tridimensionalidade? É volume. Então, isso nos faz refletir e chegar numa conclusão definitiva que onde há volume, há espaço por preencher. Então, é sábio dizer, até afirmar, que a tridimensionalidade é o plano das necessidades, das faltas, das carências, dos acúmulos. Se não preencher o volume deixa de ser volume. Não existe. Por exemplo, se você não encher seu corpo
com nutrientes, você deixa de existir, você sabe disso. Desnutrição. Você pode morrer por inanição. Por que se diz aí hoje, né? Vamos dizer, a máfia dos condimentos, né? Que se diz, você precisa de vitamina K para coagulação sanguínea, porque isso não vem com você. Vitamina D para os ossos, que não vem com você. Vitamina A para enxergar bem, né? Por um espaço de tempo maior. Os idosos, por exemplo, têm que fazer uso de suplementos com esse componente. Vitamina B12 para você não enlouquecer, para os nervos, para parar de entrar em neura. Porque você por si não consegue. Esse corpo, ele tem 3 dimensões. Ele tem volume. E o volume você tem que estar sempre preenchendo. Fique sem comer, sem respirar para ver, né? Ou sem evacuar também. Que tudo aqui, né, vira merda, como diz, né, o bom espanhol. É verdade. Né? As pessoas se ofendem com isso. Nossa, que vídeos, né, chulos, grosseiros. Não, gente, perceba, tudo que você coloca na boca, coloca para dentro, vira escória. Por quê? Porque vai ter, né, um reaproveitamento. Aqui tudo tem que ser preenchido. Isso aqui na tridimensionalidade. Agora vamos comparar com a próxima etapa, a 4ª dimensão. A 4ª dimensão seria como você comparar com uma peneira. É tudo transponível. Você consegue encher uma peneira? Uma peneira aqui mesmo na tridimensionalidade serve apenas para filtrar. É o que deveria acontecer com a 4ª dimensão. Filtrar o que vem de baixo, o que vem de cima, não importa. Apenas passa, né? Não retém nada. É o contrário do que acontece com nós. A 4ª dimensão nós usamos como corpo de desejos. É o astral. Quanto à 3ª dimensão, nosso corpo e o aparelho é dele, a bateria, que senão nem isso, ele deixa de existir sem o etérico. Por isso que a tridimensionalidade é confundida entre etérico e físico. É uma coisa só. É que nem uma criança só nasce se tiver pai e mãe. É o pai e mãe, né? O corpo é o feminino, por isso que homens, né, têm aspectos no seu corpo como mamilos, a mulher tem pelos no corpo que é um aspecto masculino. Por quê? Porque é uma coisa só. Na fisicalidade é a única parte do universo que está tudo separado. E essa mente que vem muito depois, que seria a clara do ovo, a falsa luz, o que ela seria? Né? Então, na 4ª dimensão, tudo é transponível. Então, que tempo você usaria para encher? Por isso que é já chamado de eternidade, mas não é. É um tempo mais espaçado, por isso que o corpo astral dura mais tempo. Você precisa encher o corpo astral de quê? Se ele é transponível. Tudo que entra nele se esvai. Pode ver as emoções, por exemplo, que é um departamento do corpo astral. Está mudando o tempo todo, porque não permanece nele. Agora, no corpo físico, as consequências ficam. Uma doença, talvez, terminal. Por detrimento de uma emoção mal assimilada, mal administrada. Porque é uma casa sem dono, né, onde os animais estão tomando conta. Ou uma casa abandonada onde a bactéria e as teias de aranha são os proprietários. Subindo mais um pouco, 5ª dimensão, né, que vai se desdobrar entre aquela película do ovo e o branco, né, a clara, indigesta. A parte mais indigesta do ovo. O que faz? Se desdobra entre uma pseudo-mente divina e uma mente humana racional, né, que toma muito mais conta do espaço dentro do ovo. Ali está tudo que alimenta todo esse quadro abaixo e que faz peso
no ponto de massa da clara, onde você está. Por isso que tudo que você pensa é chamado de pesamento. Pesamento. É tudo que pesa para que hoje você tenha essa massa. Que o dia você parar de pensar, você se sutiliza, você sai do ovo e não precisa nem de corpo. Não precisa existir. Mas a casca é o que está tomando a forma daquilo que foi feito. Lá no ato sexual, no ato de procriação. E ele toma forma. E toma solidez a ponto de não deixar nada sair da casca. Porque o causal, a casca, ele é inocente. Ele está perdido entre o que tem dentro do ovo e o que está fora do ovo. Ele mal sabe o que é, ele só registra todas as impressões do ovo. Até que o ovo, cada ovo vai nascer de um tamanho conforme a matriz. Então ele apenas molda, ou se molda ao bel prazer daquilo que está acontecendo para ser causa. Se você entender o ovo cósmico e a chocadeira que estamos metidos, talvez ou você deixe de ser pintim, né? E quebre o protocolo, saia dessa, já que você tem asa, e voe por si. Agora, se você está confortável dentro da casca, volto a dizer, não há ser que nasça dentro do ovo, como não há criança que nasça dentro do útero. Paz reverencial a todos. Reflita, já que não há consciência aqui.